Quantas vezes a gente já não viu aí nas redes sociais as pessoas postando com aqueles dentes de tubarão, né? Que é aqueles toquinhos. Ah, mas para fazer a lente ou para fazer a porcelana tem que sim desgastar, porque fulano de tal disse que dá. Não, não precisa. Então, buscar informação e conhecimento e saber que sim, é possível tratar do seu sorriso de uma forma saudável e pouco invasiva. Então, quando a gente pensa nessa odontologia minimamente invasiva, é pensando não só em conservar o dente do paciente, tecido dentário, mas também minimizar a sensibilidade, pensar num pós-cirúrgico melhor. Então, desde uma estética com lente de contato, uma cirurgia periodontal ou uma restauração, um siso, por exemplo, a gente vai fazer um siso, quanto menos osso você desgastar. O tipo de pasta de dente que a gente vai passar para o nosso paciente, né? Tem rugosidade de pasta. Isso, infelizmente, as marcas de pasta de dente não divulgam isso. Mas tem estudos paralelos que mostram isso, né? O uso contínuo de uma pasta de dente que tem muito microabrasivos. Na verdade, ela não vai clarear o dente, pelo contrário, ela vai gerar um desgaste contínuo. Sim. Então, quando a gente pensa numa odontologia minimamente invasiva, a gente está pensando não só no tratamento, mas essas orientações para que o paciente consiga ter uma saúde bucal e os cuidados adequados durante toda a vida. Sim, hoje eu acho que assim, se o dentista não sabe fazer o mínimo, a técnica de qualquer que seja área minimamente invasiva ou com tecnologia, acho que ele não está dentro mais da odontologia atual. Fala, galera! Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal da odontologia, que é a odontologia estética minimamente invasiva. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já aproveita para se inscrever e deixar o sininho ativado para os próximos episódios. Bom, esse é um assunto muito polêmico e o Dudu vai começar a falar para a gente sobre as lentes de contato que não precisa de desgaste. Na verdade, assim, a gente precisa de um desgaste, mas tudo isso é previsto no computador, né? Hoje a gente trabalha com guias para sempre tentar fazer o minimamente invasivo, né? O que é a vantagem do minimamente invasivo? É quando você tem um paciente que não tem aquele risco da sensibilidade, né? Um desgaste que seja necessário para o paciente, né? Que na verdade é o suficientemente invasivo, né? Aquilo que a gente precisa para uma peça ali adaptar. Pode ser hoje feito com peças de espessura 0,2, 0,3 milímetros. Tem técnica hoje laboratorial para isso. E a gente garante uma peça fina com uma grande resistência. E né? bem adaptada. E bem adaptada, né? Com todos os equipamentos que a gente tem hoje, scanners e plataformas de desenho aí que são incríveis para a gente poder fazer essa odontologia minimamente invasiva, né? Em outras áreas também, a gente consegue fazer uma cirurgia laser periodontal, que também é minimamente invasivo e com um pós-cirúrgico muito diferenciado. O laser que faz essa cirurgia se chama Laser Light Touch, tem pouquíssimas unidades no Brasil, é um laser que veio de Israel, e a doutora Josi, que é craque em periodontia, vai falar um pouquinho para vocês como que funciona essa cirurgia minimamente invasiva com Laser Light Touch. Doutora Josi? O Laser Light Touch, ele é sensacional. Muitos casos, né, com a indicação correta, conseguimos fazer até uma plástica gengival até sem anestesia. E também garantindo uma cicatrização daquele tecido, porque o laser, ele ajuda também. A partir do momento que você está operando com o laser, você também tem uma boa cicatrização naquela região. A gente faz vários casos aqui na clínica, né? Porque o que acontece? A gengiva, ela nunca pode ocupar o espaço do dente, o dente também nunca pode ocupar o espaço da gengiva. No planejamento digital, que é o que o Dudu sempre fala, né? Isso a gente consegue prever. Se é você reduzir uma gengiva e aumentar o dente, ou aumentar a gengiva e diminuir a parte do dente. Eu acho isso super interessante. E por que a gente pensa numa odontologia mais conservadora, né? Minimamente invasivo? Voltando um pouquinho para o passado, toda vez que o paciente tinha uma cárie, a gente tinha que abrir uma caixa muito grande no dente, porque toda a restauração, ela não era feita de forma adesiva. Então, o paciente podia ter uma cárie bem pequenininha, a gente abriu uma caixa no dente para ter uma restauração de amálgama, que é aquela massa cinza, por embricamento mecânico. Ao longo dos anos, isso foi mudando e hoje em dia, na odontologia minimamente invasiva, se o paciente tem uma cárie pequenininha, a gente remove apenas o tecido cariado e faz essa restauração com uma resina, que é um sistema adesivo, com aderência, não por imbricamento mecânico.
Então, quando a gente pensa nessa odontologia minimamente invasiva, é pensando não só em conservar o dente do paciente, o tecido dentário, mas também minimizar a sensibilidade, pensar num pós-cirúrgico melhor. Então, desde uma estética com lente de contato, uma cirurgia periodontal ou uma restauração, um siso, por exemplo, a gente vai fazer um siso, quanto menos osso você desgastar, pensando em todo esse... Uso de instrumentais, né, que são adequados para fazer uma extração aí. Não é traumática, né? Minimamente aí. Minimamente traumática. Traumática, né? E que é legal também falar, né, doutora Thaís, o clareamento mesmo. Ele é um procedimento estético minimamente invasivo, né? Sim. Que a gente hoje tem um crescimento absurdo da procura, né? Que é bem interessante para a gente da área da odonto, que tem resultados incríveis, né? Sem dúvida. E essa mudança de consciência na odontologia, você vê a mudança de padrão de saúde bucal dos pacientes. Então, você pega pacientes de 15, 20 anos que já nasceram nessa época de odontologia minimamente invasiva para pacientes de 40, 50 anos, é completamente diferente. A gente vê como o padrão da saúde bucal do paciente mudou ao longo dos anos por conta dessa odontologia. Então, pacientes de 50 anos já passaram por uma odontologia que era até, assim, uma técnica extracionista, né? Tinha um canal no dente, já extraía. Então, são pacientes muito mutilados. Hoje em dia, quando chega um paciente na nossa cadeira, a nossa grande preocupação, além de devolver a estética e a saúde bucal, é como eu vou conseguir atingir o meu resultado de forma menos invasiva, né? Desgastando o mínimo possível do dente do paciente, ou até mesmo gerando um tratamento ortodôntico que eu não faça uma movimentação muito grande. Então, eu acho que isso é uma mudança de consciência, né? Sim, que a gente vem observando aí até com... Tem pacientes às vezes que vem com um detalhezinho e o cara... Às vezes a pessoa pensou que era para fazer a boca inteira, né? E ele vem aqui, às vezes, alguns acertos estratégicos ali. Sim. O paciente jovem, né? A gente diz hoje, né? Ele chega ali com essa queixa e a gente resolve estrategicamente com resina, Exato. Né? Que também é útil, assim como uma lente de contato hoje, né? Geralmente substitui, né? Você faz um bom clareamento, deixa o dente super claro, bem claro, né? E os detalhes você refaz com a resina. Sim, não, e vale ressaltar que o clareamento, tem gente que tem dúvida de ser prejudicial aos dentes, não é um tratamento prejudicial, muito pelo contrário, né? Hoje a primeira opção quando a gente fala de estética é o clareamento, lógico. O paciente estando com os dentes alinhados, enfim, a gente acaba optando sempre na estética pelo clareamento. Dali a gente parte para outros tipos de procedimentos, né? O clareamento em si, antes, né, também tinha aquela questão da hipersensibilidade, né? Hoje a conduta é totalmente diferente. Sim. Faz vários tratamentos antes, né, por conta da hipersensibilidade, e também no ato do clareamento, né, o dentista profissional, ele tem que ser super apto também para vedar bem as trincas. Vedar, fazer indicação de boas pastas de dente. Também. Né? Que eu falo, a odontologia, quando a gente fala desse assunto, a gente acopla também o tipo de pasta de dente que a gente vai passar para o nosso paciente, né? Tem rugosidade de pasta, isso... Infelizmente, as marcas de pasta de dente não divulgam isso, mas tem estudos paralelos que mostram isso, né? O uso contínuo de uma pasta de dente que tem muito microabrasivos. Que, na verdade, ela não vai clarear o dente, pelo contrário, ela vai gerar um desgaste contínuo. Sim. Então, quando a gente pensa numa odontologia minimamente invasiva, a gente está pensando não só no tratamento, mas essas orientações para que o paciente consiga ter uma saúde bucal e os cuidados adequados durante toda a vida. Sim, não, é que eu falo pro paciente, ele não pode confundir o minimamente invasivo com o reversível, assim, tipo, na questão da lente de contato, né? Ele quer fazer, a gente tem que fazer um preparo ali que seja mínimo, mas não é reversível, assim, não consigo deixar, ele pode ficar sem, não tem problema, até porque eu tenho pacientes que ficam sem provisórios, mas não tem como, vai voltar ao que estava antes, não volta o que tá antes, tá? É uma decisão muito importante tomar, porque não é falar, agora eu quero o meu dente como era, né? Nem tanto pela questão do desgaste, mas um dente que ele é submetido a um ataque ácido com o sistema adesivo, ele também nunca mais vai voltar a ser como ele era. Que é no caso da lente de resina, que o pessoal vende por isso, né? E não é um procedimento minimamente invasivo, ele é um procedimento invasivo, mínimo, né? Mas, assim, ele não é reversível. Ele não é reversível e também, pensando assim no trágico, né? É um procedimento que te leva para um procedimento muito mais agressivo.
acabar ali... Na falta das adaptações e tudo mais. Então, assim, submeter uma superfície de dente, um pequeno desgaste, ou então um ataque ácido adesivo, ele nunca vai voltar da forma original. Sim. Então, o que eu falo, que tanto na pério quanto na nossa parte de prótese aqui, e tanto da ortodontia mesmo, né? Que hoje a orto faz movimentações necessárias, né? É mais biocompatível. Biocompatíveis, né? Com os alinhadores, enfim. Antes tinham recessões gengivais absurdas por causa de... Fio de aço, banda, forças inadequadas. Forças inadequadas, isso. Agora são movimentações mais conceituadas, né? Elas são mais... A gente fala que é mais biocompatível porque não é uma força que você incide de uma vez, uma força única, que a gente fazia isso com fio de aço e torque. Então você incidia uma força muito grande num dente e o paciente sentia dor 2 dias, depois a força parava. Hoje em dia, né, desde os brackets autoligáveis, que são brackets também mais biocompatíveis, a força é lenta e contínua. Então, é que nem você fala assim, eu vou treinar tudo num dia, você quase morre de dor. Ou você vai treinando um pouquinho por dia. Sim. Então, essa dissipação de força ao longo do período é muito mais compatível pro próprio sistema do paciente. Não, e tudo isso, quando a gente acopla as áreas, é tudo graças à tecnologia, né? Eu acho que hoje a odontologia, ela se torna, né, grosseiramente falando, um grande clínico geral, né? Não tem como você avaliar um paciente de ortodontia sem você não ter a base da periodontia ou da prótese. É um todo mesmo, não tem como. Não, e tudo, gente, ser específico somente de uma área, né? Exato. Não, e tudo hoje é feito com base no planejamento, né? A gente tem o planejamento, enfim, tanto o clínico ali, que a gente tem que ter o clínico, quanto o digital, né? E a nossa prática diária, hoje em dia, é o mais conservador possível, Sim. na maioria dos casos. Então, até para fazer uma extração, que antes a gente fazia a extração de um dente, depois fazia um enxerto, depois fazia o implante. Hoje em dia, na maioria dos casos, a gente consegue fazer isso tudo numa única sessão. Diminui o trauma E medicamento, né? Do paciente passar por 3 procedimentos cirúrgicos, 3 ciclos de antibiótico, 3 pós-operatórios, a gente consegue minimizar isso e colocar em apenas um ato, né? Não, é bem interessante, né? E ver tudo isso acoplado em implantodontia, né? Em todas as áreas, né? Todas as áreas, né? Isso vem desde um bom planejamento inicial, né? Você tendo um bom planejamento inicial, você consegue executar o tratamento ali com muita precisão e segurança. Então, o que é legal para quem está em casa para saber, que hoje, quando a gente introduz a tecnologia na parte da pério, que é da gengiva, da ortodontia, do implante, da prótese, né, a gente consegue ter previsibilidade de tudo que a gente faz, né? E o que é importante o paciente saber é que é sim possível fazer uma odontologia minimamente invasiva e que ele tenha menos danos possíveis. Sim, né? Menos desgaste, né? Exato. Que a gente tem a guia de pério, né? Que o pessoal faz a gengivoplastia já com previsão, não, sei lá, vai fazer uma lente de contato, já prevendo que a lente de contato vai entrar, quanto que vai desgastar, vai fazer um implante, para onde vai guiar esse implante, onde que a gente vai colocar, né? A inteligência artificial, ela veio para isso, né? Você tem um planejamento de um guia de implante, um guia para plástica gengival, os guias de desgaste, né? É sensacional, assim, porque antes era muito ao olho, né? A medidas específicas de padrões, assim, mas nada muito que te traga um planejamento correto, né? Que o paciente não vai perder uma quantidade grande de gengiva, uma quantidade grande de osso. Porque perdeu gengiva não se retorna, perdeu o osso. E é exatamente assim, vou remover o necessário, nem a mais nem a menos, tanto em tecido gengival como em preparo para uma lente de contato. Sim, e os técnicos estão mais apurados, né? O dentista mais treinado para esse tipo de procedimento, né? Que no Brasil vem crescendo muito forte. E hoje eu acho que assim, se o dentista não sabe fazer o mínimo, a técnica de qualquer que seja a área minimamente invasiva ou com tecnologia, acho que ele não tá dentro mais da odontologia atual, né? Eu acho que ele não tem mais conhecimento para isso. Também hoje a gente tem a solicitação de exames, né? A tomografia, basicamente em todas as muito áreas, fácil de fazer, né? Se usa hoje, né? O 3D, o escaneamento e tudo mais. O acesso tá mais democratizado,
né? Tanto para o paciente quanto para o dentista, né? E a odontologia, ela é muito material dependente. Você pode ter a melhor técnica, ser o melhor dentista, porém, se você não tem materiais adequados ou uma tecnologia apurada junto com isso, é impossível fazer uma odontologia de alto nível. Então, às vezes, até acontece, né, numa rotina de consultório, essa comparação de preço de uma clínica para outra, de uma restauração, uma porcelana para outra. E o que eu sempre falo que é aquilo, né? Não é o preço, é o valor. E como você vai realizar uma boa odontologia sem um scanner, sem um bom material de cimentação de prótese e sem uma prótese bem feita. Então, toda a odontologia, não só minimamente invasiva, ela é extremamente material dependente. Para fazer uma boa odontologia, você tem que ter excelentes equipamentos, né? Nós estávamos até conversando sobre o índice de sensibilidade, quanto diminuiu depois que a gente começou a usar um tal produto. Qual tipo de sistema adesivo, né? Preparos, né? Preparo, sistema adesivo, scanner para você conseguir ter alta precisão de cimentação, de preparo, da cicatrização, laser pós-preparo, né? Que o laser Light Touch também tem essa parte de preparo, que é possível fazer uma dessensibilização do tecido dentário após um preparo. Então, quando você tem conhecimento, técnicas apuradas e bons equipamentos, aí sim você vai conseguir ter uma odontologia de alto padrão e minimamente invasivo. E eu acho que essa é a nossa grande missão. Não, e que eu falo que tem inteligência artificial e tudo, né? Que a gente vê por aí que tá acontecendo no mundo hoje. Mas já saiu, parece que numa reportagem de Cambridge, eu acho, e listou as principais profissões que não vão perder pra inteligência. E a odontologia tá nela. Porque a gente é manual, a gente precisa... não tem como substituir a gente, né? E você depende muito de uma resposta biológica. Eu sempre falo, atrás de um scanner tem uma pessoa pensante. Tem. Então, até uma vez um paciente falou assim, nossa, mas por que o Invisalign, que é um aparelho ortodôntico que vocês fazem, funciona tanto nos outros lugares, não? O aparelho é o mesmo, o scanner é o mesmo, mas quem faz a prescrição, que é o pedido da movimentação, é o dentista. Lente de contato, a mesma coisa. Você pode ter todos os melhores equipamentos e material, mas se você não faz a sua parte... Não, planejamento inicial, pensante. O passo a passo para o paciente... tratamento e preparo, aí é manual. Para o paciente que não tem, assim, às vezes não tem conhecimento de todo o processo por trás de uma lente de contato aí. É o quê? Chega o paciente, a gente tem que passar essa informação do paciente, tudo que ele precisa, para o laboratório. Que cor que vai ser, como que vai ser o preparo, que tipo de preparo, onde que está acontecendo, qual é a cor do dente dele por baixo. Substrato que a gente chama, né? Que é a parte que a gente vai ter desgaste ali. Fotografia do rosto. Tem todo um diagnóstico e um planejamento antes da gente iniciar um tratamento. Então, por isso que eu falo, não é em todo lugar, não é igual. Cada um vai ter sua conduta, cada um tem seu protético, cada um tem o cara ali que faz a maquiagem da cerâmica, né? Vai mudar, vai diferenciar, né? Com certeza, você tem que entrar aí com essa odontologia digital, mas nunca esquecer da sua parte manual. É esse grande conjunto que a gente tem. E eu acredito que assim, se você não estuda o digital, você não manipula o digital. Menos isso. Sim. Então, acho que trazendo assim essa informação do minimamente invasivo, acho que a gente trouxe a orto, trouxe a pério, né? Com as guias. Implante. Pro paciente é legal saber disso, porque hoje a gente procura saúde. Eu acho que o minimamente invasivo é saúde. É sinal de saúde, né? E mais que isso, saber que é possível realizar, né? Porque quantas vezes a gente já não viu aí nas redes sociais as pessoas postando com aqueles dentes de tubarão, aqueles toquinhos. Mas para fazer a lente ou para fazer a porcelana tem que sim desgastar, porque fulano de tal disse que dá. Não precisa. Então, buscar informação e conhecimento e saber que sim, é possível tratar do seu sorriso de uma forma saudável e pouco invasiva. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do que a gente falou sobre hoje, levado um pouquinho de conhecimento e informação de todas as áreas. E é isso. Vamos câmera aqui. Se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para os novos episódios. Eu tô procurando a câmera. Tá. Eu tô aqui?